como realmente fazer um plano para 2026 que funciona. E talvez como se tornar o melhor ano da sua vida, como esse ano de 2025 tem sido o melhor ano da minha vida. Esse vídeo vai ser bem completo. Vou passar basicamente um pouco sobre por que 2025 foi tão bom, algumas coisas que me ajudaram a atingir objetivos muito importantes em várias esferas da vida e talvez como você pode aplicar na sua vida. Acho que é um vídeo muito além de contar da minha trajetória, mas coisas específicas que me ajudaram nessa jornada, que eu acredito que vão ser muito úteis para você nesse vídeo. Estou num lugar maravilhoso aqui no interior de São Paulo e quis fazer um vídeo um pouco mais diferente, contando realmente coisas que são práticas, não coisas de coach, não coisa de desenvolvimento pessoal puro, mas coisas realmente que eu apliquei na minha vida e deram muito resultado. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa num plano para um ano é uma frase que me marca muito, que é sobre que a gente superestima o que a gente consegue fazer em um ano e subestima o que a gente consegue fazer em 5 anos, né? E essa frase está falando justamente sobre o poder do longo prazo, o poder de você se planejar e conseguir atingir objetivos maiores em alguns anos dali para frente, né? Então, às vezes a gente quer fazer muita coisa num ano, só que um ano é limitado, né? Normalmente as coisas que vão acontecer no ano são resultados de coisas que você colheu há muito tempo atrás. Então esse é um ponto super importante aí, que essa frase define basicamente todo o planejamento. Você não pensar só no que você vai fazer no ano, mas tudo que você colheu no passado, ou mesmo planos para um período um pouco maior, que com certeza você vai conseguir chegar lá. Talvez para você, sei lá, ter R$1 milhão, R$2 milhões, está um pouco distante. Mas se você tiver uma meta parcial de fazer uns 200, 300 mil no ano, pode ser muito mais próximo daqui a 5 anos você chegar nessas metas financeiras. E aí vou passar só algumas coisas que foram importantes esse ano, assim, resultados, não para me vangloriar, mas realmente para inspirar você que é possível, né? Eu diria que esse ano foi o melhor em todas as áreas da minha vida, profissionalmente, de forma de saúde também, tá tudo aqui no papel anotado, e a parte financeira também tem sido extremamente boa, né? A parte profissional, que é a primeira, basicamente, eu fundei minha empresa esse ano, era um sonho que eu sempre tive desde que eu comecei a trabalhar, era fundar minha própria empresa, e a empresa, além de ter sido fundada esse ano, ela se consolidou. Hoje a gente está com 7 clientes, com uma receita previsível para os próximos 6 meses e está sendo a melhor fase da minha vida, poder empreender, poder realizar um sonho e poder também fazer serviços para as pessoas e agregar em várias empresas diferentes. Então foi demais, foi muito difícil, né? Que eu estava no CLT há quase 10 anos, foi uma decisão difícil, né? Sair da mamata para arriscar um pouco, mas está dando muitos frutos assim, que linka com a parte financeira, né? Então eu estou ganhando dinheiro como eu nunca ganhei na vida e estou perto aí de atingir objetivos importantes, já para ter uma reserva financeira bem considerável aí para os próximos anos, algo que me deixa muito animado. A parte pessoal, eu estou namorando uma menina incrível, que ela está aqui atrás da câmera gravando, a gente está apaixonado há 2 anos, muito felizes, então está sendo ótimo toda essa parte. Também eu estou com um hobby que eu nunca tive antes, que é o tênis, e paralelo com o hobby que eu pratico com muita vontade, eu também fui campeão do torneio lá de ranking, lá do clube, foi bem divertido. Então um hobby que também eu pratico, me desafia e está sendo super divertido. E também eu tenho feito a parte de terapia também para me ajudar a ter uma relação melhor com meus familiares e tal. Foi algo que eu decidi fazer esse ano também, investir um pouco nessa parte. E a parte de saúde, nada a ver também aqui com um canal, mas eu acho interessante trazer. Eu estava tratando uma doença chamada psoríase e realmente agora no final do ano o tratamento começou a dar muito certo. Eu estava com um monte de mancha na pele, agora está praticamente zerado aqui na pele. Então, por isso que eu acho que foi um ano incrível, assim, consegui estar muito bem em várias áreas da vida. Obviamente sempre tem percalços, nem tudo é perfeito. Quando eu comecei a empreender, eu estava preocupado de não dar certo. Hoje já está consolidado a empresa, já tem quase 7 meses. A gente começou em maio, em dezembro agora a gente está com 7 clientes. Mas o balanço geral foi super positivo aqui do ano. E aí eu queria trazer um pouco das coisas que me ajudaram a chegar até aqui, né? Como eu falei, nunca é um plano de um ano, são sempre várias coisas que você vai plantando ao longo da vida. Parece meio aleatório, às vezes você vai fazendo um monte de coisa, você pega um projeto nada a ver, depois você vai trabalhar numa empresa que você nem sabe o que você foi parar lá. Mas parece que tudo tem um propósito ali, depois quando você olha para trás, fala, beleza, aquilo serviu para encaixar dessa forma, dessa outra forma, e é super interessante como tudo se desenvolveu. A primeira coisa que me ajudou muito foi a cabeça de longo prazo para tudo. O que é longo prazo? É basicamente você fazer um planejamento para algum objetivo que você quer ter uma estratégia certa para executar por vários momentos seguidos, durante um longo período de tempo, e obviamente colher frutos no futuro, né? Nunca buscar resultados rápidos ou retornos rápidos. Qualquer atividade que você tiver essa cabeça de longo prazo e você executar ali com consistência, a tendência é você conseguir muito resultado, né? E uma coisa curiosa é que cada atividade tem um longo prazo específico. Então, por exemplo, investimentos demora bastante, demora uns 10 anos para você construir uma riqueza, 10, 15, 20 anos. Na academia, por exemplo, se você fizer 2, 3 anos de forma contínua e regrada, você consegue ter um resultado muito legal. Ou mesmo para você se tornar um profissional relevante na sua área específica, talvez 5,
6 anos estudando, aplicando e trabalhando, você consegue ter resultado. Mas o mais importante é ter a mentalidade de nunca querer ficar rico rápido, nunca querer atingir um objetivo grande na sua carreira em pouco tempo, que eu acredito que vai ser uma mentalidade que ajuda em qualquer área da sua vida. Foi algo que eu aprendi desde cedo, né? Quando eu comecei minha carreira, eu queria ficar rico rápido, fui empreender com os amigos, eu tinha 0 experiência e para mim deu tudo errado. Então foi uma péssima experiência e me ensinou essa experiência. Olha que, como eu falei sobre os ensinamentos do passado, isso foi há 8 anos atrás e o ensinamento que eu tive, que eu não estava preparado ainda para empreender, me deixou muito mais preparado agora, com 29 anos, para montar minha empresa. Então olha como é louco essa questão do pensamento de longo prazo e como pode impactar em várias áreas da vida. A segunda coisa é uma expressão em latim que chama memento mori. O que essa expressão significa? Significa da gente lembrar na nossa vida que é uma vida finita, que a gente vai morrer um dia, que nossa vida é passageira, que é super importante você valorizar enquanto você vive, tudo. Então é uma frase que me faz muito refletir sobre, pô, beleza, nossa vida aqui no universo, ela durou vários anos, né? Então a existência de algum tipo de espécie existe o universo existe há 7 bilhões de anos, a humanidade há milhares de anos. Ou seja, o mundo aconteceu há tanto tempo, aconteceram tantas coisas e nosso trabalho aqui no mundo é um ponto bem pequeno ali em toda essa linha do tempo. Às vezes a gente supervaloriza o que acontece no nosso dia a dia e quando a gente entende que a gente é um ponto pequeno numa grande linha do tempo do mundo, que a gente tem uma vida finita, né, que a gente lembra que a gente vai morrer um dia, isso ajuda a gente a arriscar mais, curtir mais, levar menos as coisas cotidianas a sério, né? Então, um ser humano em média vive 100 a 110 anos, tomara, né? Então, às vezes acontece um problema na nossa vida no dia, que um dia a gente vive 100 anos, acontece um problema no dia, a gente acha que aquilo vai definir nosso futuro, sabe? Então é super importante ter essa cabeça de que a gente vai morrer um dia, isso te deixa também mais habilitado a arriscar mais na vida e também lidar de uma forma um pouco mais leve com as coisas da vida. Seja, por exemplo, para produzir um conteúdo no YouTube ou aparecer nas redes para falar, fazer um texto, publicar sua opinião. É super importante essa questão e tem me ajudado muito nesses últimos anos. Um ser humano vive em média 70 a 80 anos, mas quiçá eu vivo aí uns 100, 110, tomara. Esse é um dos meus objetivos de vida. Terceira coisa, poucos, mas bons amigos. Isso tem muito a ver com o ponto 1 sobre longo prazo para tudo. Para as amizades também é isso, né? As amizades, elas dependem de 2 coisas, né? Intensidade e frequência com as pessoas. Infelizmente, como vocês sabem, o tempo nessa terra é finito. Então você não consegue passar tempo de uma forma super intensa com várias pessoas pela sua vida, né? Então é difícil construir relações duradouras com um monte de gente, ter 500, 400 amigos. Então eu acredito muito em você investir em um círculo pequeno de amizades, pessoas que vão ser seus conselheiros, vão te apoiar em momentos difíceis, vão também te ajudar profissionalmente. Então você construir um círculo bem forte e próximo, acredito que é uma maneira legal de você ter mais parceiros ao longo da jornada e também, obviamente, buscar crescimento pessoal, que é muito importante. Quarta coisa é abraçar o desconforto. O que é isso, abraçar o desconforto? É a parte mais coach aqui que vai ter nesse vídeo, que é uma frase, eu acho que bem coach, talvez o Pablo Marçal falaria, mas é sobre você entender que para toda mudança e todo resultado que você vai ter na vida, você vai precisar ter um desconforto bem grande. E é engraçado, parece óbvio assim, não, beleza, você vai ter que atingir objetivos maiores, você precisa se esforçar mais, parece óbvio. Só que na prática, quando acontece, você fica, mano, maluco, te estressa, você tira do sério. Então é algo super desafiador você mudar de rota, tanto na sua carreira quanto na sua vida. Então, exemplos da minha vida, eu tava no CLT lá, numa mamata legal, crescendo, ganhando mais dinheiro. Falei, o que eu vou sair para ter uma receita que eu dependo do meu cliente me pagando, dele pagar uma nota fiscal, dele lembrar de transferir para mim. Eu depender de uma previsibilidade do meu cliente lembrar de me pagar ou querer ter esse serviço, né? Então você sai do CLT, que é totalmente uma certeza, tem até as leis que te protegem, para ir um cenário de empreendedorismo que é obviamente muito mais incerto. E é um desconforto muito grande você, sei lá, sair de um lugar que você tinha uma empresa de 12 pessoas para passar a ser só você. Então você acaba passando por muito desconforto que na hora que você está na pele, você pensa em desistir, você pensa em voltar atrás. E eu acho que justamente nesses momentos que você tem que sentir que, cara, essas são as coisas que a vida está te preparando para você dar um passo maior, né? Até uma coisa muito curiosa, nada a ver com trabalho, mas no tênis, recentemente, eu percebi que eu tava tava com mais músculo que eu precisava para ser um pouco mais móvel e tal, e eu precisei mudar meu treino de tênis para fazer mais mobilidade, fazer exercícios mais dinâmicos ali, para ter um desempenho melhor fisicamente, e aí eu fui começar a fazer os exercícios e eu parecia um idiota fazendo, porque eu não conseguia fazer nenhum direito, tudo zoado, assim, fazia os negócios tudo errado e tal. E aí eu voltei pra casa e falei, caramba, que droga, eu queria estar fazendo hipertrofia lá, levantando o supino, agachamento, que é algo que eu já faço há vários anos. E aí nesse momento eu pensei, beleza, é só mais uma etapa da vida pra gente tentar um desconforto pra conseguir um resultado maior depois. E se vocês forem parar pra pensar, isso vale pra qualquer área da vida. Coisas eu acho que você pode levar pra sua vida, né? Eu acho que essas 4 coisas que eu passei são bem aplicáveis, eu acho que podem te ajudar muito.
Mas eu quis fazer esse vídeo porque mais ou menos tudo que está aqui era algo que eu gostaria de ter na minha formação quando eu tinha 20 e poucos anos. Então são coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, mas era um vídeo ou um texto mesmo que eu gostaria de ter lido ou escutado há 10 anos atrás, e eu decidi gravar isso, que pode ser interessante para alguém que está passando por algo semelhante. São filosofias que eu sigo na vida, não sei se são as melhores, são as piores, são coisas que eu aprendi, são coisas que eu aprendi com outras pessoas também. Então eu vim muito do mundo corporativo, então tive contato com muita gente que me ensinou, meus familiares também passaram muitas coisas, também li um monte de livros sobre alguns temas correlatos, mas eu estou muito feliz com os resultados que eu atingi e estou muito animado para o próximo, porque lembra, a gente sempre superestima o que a gente pode fazer num ano, mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 5 anos. Então monta um plano para 5 anos, onde você quer chegar, talvez trincha ele de forma parcial no ano, que eu tenho certeza que você vai conseguir resultados muito legais na sua vida e, obviamente, ter uma vida muito importante. E lembrar que nunca é só a questão profissional, né? A parte pessoal, a parte de saúde, a parte financeira também é muito importante. Também olha sua vida por essas várias áreas, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida mais leve e conseguir construir algo feliz aí para sua vida e curtir essa vida que é efêmera. Valeu, abraço e até ano que vem. Dá tchau pros patinhos. Tchau, patinhos. Quá! Quá! Imagina que começa a vir em mim. É perigoso. Tchau. Tchau.